Nesse vídeo eu vou te revelar o erro que a esmagadora maioria dos líderes comete, e se você deixar de cometer esse erro, você vai dar um salto na sua liderança, se tornando líder com uma equipe de alta performance, um líder humanizado, um líder desejado pelas empresas e que entrega resultados de verdade. Eu sei que a grande maioria dos líderes nem vai chegar no final desse vídeo, muito menos colocar em prática o que eu vou ensinar aqui. Mas se você for uma dessas pessoas que vai chegar até o final do vídeo, vai colocar em prática o que eu tô te ensinando aqui, eu tenho certeza que você vai ser um líder de destaque, um líder de valor. O erro que a grande maioria dos líderes comete é no feedback. A gente vai separar aqui de forma didática em dois grandes grupos. Um grupo é o grupo que não dá feedback e o outro grupo é o grupo que dá o feedback errado. No grupo que não dá o feedback, existem vários motivos e várias crenças que levam o líder a não dar o feedback. Ele se esquiva dessa conversa. Isso tem um motivo muito plausível explicado hoje pela neurociência. Para você entender por que é que os líderes não dão feedback, eu vou trazer aqui alguns dados já achados pela neurociência. Durante essa conversa do feedback, o que acontece? Tanto o líder quanto o liderado, eles entendem que eles estão sob uma ameaça social. E estudos de varredura cerebral já comprovaram que uma dor social, uma ameaça social, ativa a mesma rede neural de uma dor física. Então, esses momentos de ameaça social, eles são entendidos, são interpretados pelo nosso cérebro como uma dor física. Então dói e as pessoas querem evitar isso. Se a gente voltar lá no tempo das cavernas, no tempo em que nós éramos nômades, existia uma grande necessidade de agradar as pessoas, porque era questão de sobrevivência. Se um membro da tribo desagradasse o líder, desagradasse aqueles membros que tomavam a decisão ali dentro daquela tribo e ele fosse expulso da tribo, o ser humano é muito frágil e sozinho não sobreviveria aos perigos da floresta. Então, essa necessidade de agradar o outro, ela nos acompanha por uma questão de sobrevivência, de sermos seres sociais, e na nossa sobrevivência está implícita a necessidade de conviver em sociedade. Por isso, é tão forte esse desejo de agradar o outro. Então, a neurociência trazendo aí que durante essa conversa existe um desconforto de uma ameaça social, porque as pessoas pensam que estão desagradando o outro, as pessoas pensam que é desconfortável aquela conversa, que ela vai trazer um conflito e uma dificuldade no relacionamento. Então, muitas pessoas interpretam o momento do feedback como um momento de ameaça social. E se você interpreta dessa forma, vai ser muito mais difícil para você dar um feedback, porque você vai se colocar nessa condição de estou ameaçando alguém. Inclusive, algumas pesquisas mostram que esse momento é tão desconfortável que ele chega a aumentar os batimentos cardíacos em 50%. Mas o que você precisa entender é que sim, os colaboradores querem receber feedback. Então, você precisa entender que tem que dar feedback sim. As pessoas querem receber feedback. Inclusive, um estudo novo da consultoria Zenzer e Folkman revela que 94% das pessoas querem receber feedback. 70% reconhece que esse feedback é importante e ajuda, desde que ele tenha sido dado da forma correta. Mas, embora os liderados queiram tanto receber feedback, 60% diz que não recebeu nenhum feedback útil nos últimos 6 meses. O feedback, ele é a ferramenta número 1 de desenvolvimento da equipe. Uma equipe, para se desenvolver e se tornar uma equipe de alta performance, ela precisa receber feedback. E entenda que o feedback
é a sua doação como líder e ela é um presente para sua equipe, porque se você quer que as pessoas prosperem, progridam, atinjam a alta performance, que essa equipe seja uma equipe madura, você precisa dar feedback. E feedback não é aquele obrigatório, não é para cumprir tabela, nem cumprir uma solicitação burocrática do RH, porque isso muitas vezes acontece numa avaliação de desempenho, mas feedback não é avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um instrumento legalizado, formalizado pelo RH para medir e acompanhar a performance das pessoas. Feedback não. Feedback você não tem que pedir permissão ao RH para dar feedback para a tua equipe, você não tem que formalizar. Feedback é a conversa que você tem em que você retroalimenta o seu liderado de alguma coisa, alguma informação importante. Então, se você não dá, você precisa começar a dar feedback o mais rápido possível, mas é um feedback útil. E aí vem a segunda parte das pessoas, que é a que dá feedback errado. Então, entende primeiro que você precisa dar feedback e esse feedback precisa ser útil. Se você não dá feedback porque você não sabe como fazer, como iniciar essa conversa, é importante que você aprenda a dar feedback, porque ele tem sim um caminho que você precisa percorrer para você dar um feedback assertivo. Então, eu vou trazer aqui o que você não pode fazer nesse feedback que não vai ajudar o teu liderado. Uma das primeiras coisas é você ir para esse feedback sem ter trabalhado regulado as suas emoções. Então, não adianta você chegar no feedback com raiva, não adianta você chegar num feedback estressado, sem equilíbrio emocional. Por quê? Porque você vai transferir, através do contágio emocional, você consegue transferir de forma consciente ou inconsciente as suas emoções para o liderado. O liderado vai perceber que você está irritado, está chateado, está estressado e ele pode até se contagiar com essa tua emoção. Então, retira essa passionalidade, essas emoções na hora do feedback, gerenciando tua emoção e indo para essa conversa de forma clara, serena, tranquila, passando segurança. Por quê? Porque feedback não é um momento de retaliação, não é um momento de você dizer que aqui quem manda sou eu, vou provar quem é o líder aqui, vou cortar as asinhas dele, vou enquadrar ele, veja só, vou enquadrar ele no lugar dele. Olha que expressão, enquadrar, quer dizer, vai botar a pessoa dentro de um quadrado. Essas expressões a gente ouviu muito dessa liderança mais tradicional. Essa liderança acredita que precisa ter poder sobre o outro. E quando a gente fala da liderança como um ato de poder, não é liderança. Se é uma relação de poder, existe o poder e a submissão do outro lado. Se é uma relação de poder e submissão, não é uma relação de liderança. Mas voltando ao feedback. No feedback, não vai com essas emoções, né, com esse sentimento de eu sou o líder, eu que mando, eu preciso mostrar quem é que manda aqui. O outro ponto é você trazer a clareza para esse feedback. Olha só, muitos líderes aprenderam, e eu entendo que os líderes erram porque aprenderam um monte de coisa errada. E não é porque o líder é uma pessoa má, mas é porque ele aprendeu a fazer errado, ele reproduziu padrões, ele copiou alguém que fazia errado, ele muitas vezes não foi treinado e preparado para estar ali naquele lugar. Então, se você aprendeu, por exemplo, a dar feedback sanduíche, é uma forma errada também de dar o feedback. Por quê? Se eu estou te dizendo que o feedback é um presente, que é algo que você precisa dar para o seu liderado, mostrando a sua preocupação genuína, verdadeira com o desenvolvimento dele, para que eu tenho que disfarçar? Para que eu tenho que colocar um elogio antes, uma crítica no meio e um elogio depois? O que acontece é que a grande maioria das pessoas sai totalmente confusa desse feedback. Ela não sabe se foi um elogio, se foi uma crítica, onde é que ela precisa melhorar, o que é que ela não está atendendo. Então, essa falta de clareza ou essa tentativa disfarçada de amenizar o feedback,
ela atrapalha, não ajuda. Se você fala assim pro liderado, olha, você não tá indo bem, você precisa melhorar, vai melhorando aí teu desempenho. Como assim? Precisa melhorar onde? Em quê? No que é que eu não estou indo bem? O que é que eu preciso atingir? Você precisa ser claro e específico nesse feedback, para que a pessoa saia de lá sem dúvida, sabendo exatamente o que ela precisa melhorar. Se você não traz essa oportunidade da pessoa, inclusive, esclarecer as dúvidas, então, na hora do feedback, pergunta, fulano, você tem essa mesma perspectiva que eu? Você consegue enxergar por esse lado? Você concorda? Dá chance até da pessoa falar o que ela acha. Fala para ela que ela pode contar com você para aquela melhoria. No que é que eu posso te ajudar? Tô aqui para o que você precisar. Por quê? Porque esse é o papel do líder, estar ali apoiando e auxiliando no desempenho das pessoas. Então, não deixa ela sair com dúvida. Não deixa ela sair confusa, sem entender exatamente qual é o motivo do feedback e o que ela precisa fazer para melhorar. Outro ponto importantíssimo, não compare pessoas. Não é para você dar um feedback dizendo, olha, faz igual a Maria. Maria faz isso muito melhor do que você. Ciclano, ó, você precisa fazer igual a João. Vá, cola em João, copia João. Gente, cada pessoa é única, não se comparam pessoas. Você vai comparar a pessoa com ela mesma no passado. Então, você pode até, no momento necessário, você fazer uma retrospectiva. Olha, Maria, assim que você chegou aqui na empresa, você tinha esse comportamento, você precisava melhorar esses pontos. Eu percebo que você está avançando, mas existem ainda algumas dificuldades que eu quero que você saiba que você precisa trabalhar nesses pontos em específico. Compara a Maria com ela do passado e não com o coleguinha de Maria. Então, é péssimo, não traz, não agrega valor, não é um feedback útil você ficar comparando as pessoas da sua equipe. Se João faz algo muito bom, o que ele faz de diferente? Você tem que trazer isso para o procedimento, você tem que trazer isso para a norma, você tem que trazer isso para o padrão, até porque daqui a pouco o João nem está mais na tua empresa. Então, não dá para o padrão ser uma pessoa, não. O padrão precisa ser um método, precisa ser um procedimento operacional padrão, precisa ser uma regra e não uma pessoa. Beleza, João faz muito bem, o que ele faz muito bem? Coloca isso por escrito, traz isso para um treinamento, um desenvolvimento da tua equipe e não simplesmente ficar dizendo que Maria precisa ser igual a João, até porque ela nunca vai ser igual a João, porque ela não é João. E, em hipótese nenhuma, você deve ser desrespeitoso. Frases do tipo, você é incompetente, você não faz nada certo, você não serve para essa equipe ou você não serve para liderar, não vai ajudar, pelo contrário, é desrespeitoso, é agressivo e não é o objetivo de você dar um feedback para outra pessoa. Se você quer aprender a dar um feedback útil, que desenvolve pessoas, para que você tenha uma equipe de alta performance, eu quero te convidar para a comunidade Líder de Valor. Lá tem uma aula em que eu me aprofundo, ensino várias técnicas, vários modelos de feedback. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e eu te espero no próximo vídeo.